Então, E foi uma virada de chave, né, Fê? caramba. Porque você era casado, né? Sim. Conta pro pessoal. Você era casado, morava em São Paulo, sim. tinha o perfil da fábrica de mentes. Aham. Agora é outro Fê. Um ano, outra pessoa. E assim, é bizarro, eu tô nesse meu período sabático, né? Então eu gero conteúdo de vez em quando, assim, às vezes eu apareço Porque eu tentei desativar minha conta. Eu fiz um acordo com a minha galera. Eu vivi esse um ano, assim, meio vivendo bem a vida. Você entenda como você quiser. Você entendeu direito? É, foi bem isso. Cara, eu mudei pra Santa... Imagina assim, ó, fui casado durante 13 anos, um relacionamento que foi muito importante pra minha trajetória. Pô, Desde pequeno, né? Sim, desde os meus 20 anos. Eu tenho 34 agora. Sou muito fã da minha ex-esposa, uma mulher incrível, enfim. E aí a gente separou e eu falei, cara, vou morar onde? Vou morar em Santa Catarina. Eu nem sou muito fã de praia. Se você me falar assim, Moller, vamos pra Rio de Janeiro ou vamos pra Campos do Jordão? Pô, vamos pra Campos do Jordão. Vamos pro Rio de Janeiro ou pra Gramado? Gramado, eu gosto do frio. Só que lá, eu moro, tipo, a 6 minutos da praia andando, assim, é muito perto. E eu falei, cara, eu quero morar num lugar onde eu expanda totalmente minha zona de conforto. Eu não sou o cara que acredita em sair da zona de conforto. Até uma das teclas que eu bato bastante. E quando eu vejo alguém falando sair da zona de conforto, eu falo, pera lá, velho, ninguém quer sair, ninguém quer ficar desconfortável. O que a gente tem que fazer? Expandir a zona de conforto. Então, quanto mais você expande sua zona de conforto, mais confortável você fica, mas como você se expandiu, você cresceu. Então eu falei, pô, eu quero ir para um lugar onde eu possa expandir minha zona de conforto. Eu não gosto de praia, vou para um lugar de praia. Não gosto de calor, vou para um lugar de calor. Porque apesar de ser sul, lá faz bastante calor, assim, sabe? E imagina, 13 anos, casado, vivo uma vida de solteiro num lugar bonito, com pessoas bonitas, pessoas interessantes. Eu aprendi a viver bastante a vida, assim. Eu senti que era o momento que eu precisava disso, sabe? De curtir, de sair, de conhecer Curtiu pessoas. que você não curtiu mais cedo. É. Quer dizer, você curtiu sim, nos 15 anos você curtiu, que eu sei. Sim, a gente fala depois aí. Depois a gente comenta. Mas eu tomei algumas decisões que não eram condizentes com o que era meu propósito de vida, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei ajudando pessoas, uma mentalidade positiva, mas eu também entendi, eu não me culpo por essa fase que eu vivi. Não fui pra nada de errado, tá? Antes que você julgue porque eu tenho tatuagem, essas coisas, porque tem pessoas que criam um rótulo, né? Hoje em dia acho que Eu acho que tem quem ainda? não tem tatuagem que é o errado, né? Então, hoje em dia acho que nem tem mais isso. Exato. E aí eu vivi algumas circunstâncias que falei, tá, beleza, curti, aprendi, mas agora preciso de um tempo para eu retomar as rédeas da minha vida. O que é retomar as rédeas da minha vida? Voltar com o meu propósito, voltar a estudar. Eu senti que eu precisava de novos conhecimentos, reforçar tudo aquilo que eu já ensinava para o meu público. E aí eu estou nesse meu período sabático de 6 meses, onde eu volto a gerar conteúdo para valer dia 5 de janeiro. E aí, nesse intervalo, eu falei com a minha galera, falei, gente, eu vou dar uma sumida das redes sociais, porque eu preciso fazer esse detox, eu preciso cuidar de mim, cuidei 7 anos de vocês, né? Eu tive um coletivo chamado Fábrica de Mentes, inclusive o Paulinho também fez parte desse projeto, foi incrível, onde chegou em mais de 1 milhão de seguidores. Então, cara, você tá gerando conteúdo. Você sabe como que é pauleira, ajudar pessoas todos os dias, a demanda, o tanto de direct que recebe, gente pedindo ajuda. Você é o forte da história, aquela coisa. Com você as coisas ruins não acontecem. Pois você é. tem que estar sempre positivo para sua galera. Né? Esse foi um dos motivos também pelo qual em 2019 eu quase surtei, assim, sabe? Eu queria vender minha casa, terminar meu relacionamento, vender tudo e morar no meio da China, colhendo arroz, ser um completo desconhecido. Porque quanto mais a gente expande nas redes sociais, mais pessoas te conhecem e mais você fica vigilante do seu comportamento, sabe? E, pô, não queria. Nesse intervalo aí que eu fiquei curtindo, eu falei, mano, só quero ser o Felipe, sabe? Não quero nem ser o Moller. Quero ser o Felipe, cara, uma pessoa comum como qualquer outra pessoa. E aí eu entendi que eu precisava dessa pausa para retomar as rédeas, para estudar, voltar a gerar conteúdo, só que eu tentei desativar meu Instagram e o Instagram não deixa. Eu apertava lá, desativar, aí dava erro, desativar, dava erro. Aí eu falei com uma pessoa que é bem grande dentro do Instagram e falou, cara, o Instagram não vai deletar sua conta pessoal. A minha pessoa, eu tô com uns 45 mil seguidores. Não vai, cara, você tem muito público aí, não vai te deixar você perder a conta. Então, eventualmente, eu posto alguma coisa ou outra ali, só para o algoritmo não ferrar com tudo que foi criado nesses 7 anos. Assim, manter. Mas isso da zona de conforto que você falou, de não sair, é legal. Eu ia comentar com você falou, eu não concordo com sair da zona. E parando para refletir, realmente, mas eu não digo nem expandir, eu acho que é flexibilizar a zona de conforto, boa porque você percebeu que o que você fez foi, na verdade, flexibilizar e enxugar a sua zona de conforto, porque a gente volta para dentro da gente mesmo, total, né? Total. A gente se conhece novamente quando precisa desse momento sabático. Eu também tive minha fase de burnout que eu quis jogar tudo pro alto, e você fez isso, você foi para um outro estado, com outras pessoas,
Você não saiu. Você flexibilizou totalmente a sua zona de conforto, na verdade, para se conhecer. Sim. Quando eu falo de expandir a zona de conforto, eu gosto de usar um exemplo assim. Imagina que você mora numa casa com um cômodo só. Aí vem lá o guru da internet e fala assim pra você tem que sair da sua zona de conforto. O que é sair da zona de conforto pro cérebro? Pô, você tá ali, é um cômodo só tem uma lareirinha ali. Tá quentinho, tem um ar-condicionado, você tá confortável naquela situação. Só que você entende que está num ambiente muito pequeno, você quer mais. Sair da zona de conforto é como se você saísse desse confortinho gostoso e fosse lá pra fora onde tá nevando. Pô, ninguém quer ficar pelado no meio da neve. Quando eu falo de expandir a zona de conforto, então trabalhar mais um pouquinho e construir um outro cômodo. Então agora você dormia na sala com uma lareira ali, agora você tem um lugar onde você tem o seu colchão. Não é trocar, né? Não é trocar. Você vai construindo coisas novas. Aí depois você tem esse outro cômodo, você constrói outro cômodo para sua cozinha. Então você não precisa mais cozinhar em cima da sua cama. Você tem um espaço para aquilo. E aí depois você constrói um outro cômodo para você receber pessoas. Então a sua casa que inicialmente era só um cômodo, agora tem 4 cômodos onde você expandiu sua zona de conforto. Você ainda está confortável, só que cabe mais coisa dentro disso. Cabe mais pessoas para perto de você. Se desafiar o tempo todo, né? Total. Então, o sair da zona de conforto, eu entendo quando eles falam, mas ninguém quer ficar desconfortável. A nossa mente o tempo inteiro quer nos deixar confortável. Tanto é que diversas respostas que nós temos é a nossa mente entrando em parafuso, falando assim, cara, se você fizer isso, você vai morrer. Então, deixa eu cuidar de você para que você não morra. Então, volta. E a gente volta para dentro da nossa caverna, mas de um jeito, tipo, quietinho, com medo disso tudo. Então a nossa mente está o tempo inteiro criando circunstâncias para que a gente sobreviva. Treinar, por exemplo, na academia é algo que de primeiro momento a sua mente não quer, porque ela fala, cara, você está fazendo esforço, você está se machucando. Não, para com isso. Só que quando você rompe isso, e de novo, expande sua zona de conforto, seu cérebro fala, pô, isso aí eu entendi, tá me trazendo benefícios. Então agora eu quero mais disso. E aí você vai ganhando novos estímulos e crescendo também. Ressignifica as coisas, Total. né? Você tá falando, tá me vindo muito na cabeça o Tony Robbins. O livro dele, Poder Sem Limites, é muito isso, né? Ele ensina você a manipular a sua mente de uma forma que você ressignifique as coisas. Sim. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é a chave da felicidade é a perspectiva. Que legal. E se você parar pra pensar, você consegue ser feliz se você muda o ângulo do qual você tá olhando as coisas. E o Tony Robbins, ele prega muito isso de perspectiva, porque ele ensina exercício. Você já leu Tony Robbins? Não. Putz, Eu já vi o... Eu tenho... Mano, eu ganhei deles lá, eles vieram fazer um evento no Brasil. Eu ganhei, tipo, uns 50 livros. Mano, umas bíblias desse tamanho aqui. O Poder Sem Limites é dessa Cara, chegou lá em casa, não conseguia levantar. Cara. É muito legal. Tá bom, vou ler. É muito. E porque ele ensina exatamente essa parte de neurolinguística. Ele te ensina, primeiro, como o cérebro funciona, que foi o que você acabou de contar pra gente. Depois ele dá exercícios práticos de como você troca a sensação que o seu corpo tem com uma felicidade e uma tristeza. E isso foi essencial para eu sair do buraco que eu tava há um tempo atrás. Demais. Porque com síndrome do pânico e tudo mais, a gente não consegue segurar o racional, ele se descontrola. E aí ele ensina você a pegar a experiência, é como se o seu corpo sentisse o mesmo que ele sente num momento feliz, mas com algo triste acontecendo. Você consegue ir trocando a forma de ver as coisas. E isso de perspectiva é uma coisa que fez assim, pau, na minha mente. Quando eu comecei a ler o Tony e li um livro também que chama A Biblioteca da Meia-Noite. Legal, também não conheço. Eu não conhecia. Da mesma forma que a casa te escolheu, esse livro me escolheu. Legal. Nunca ouvi falar, não ouvi Como que é o falar nome mesmo? A Biblioteca da Meia-Noite. Boa. Eu tava caçando lá livro pra comprar, porque eu sou devoradora de livros. E aí a capa nem me chamou a atenção. Só que apareceu e eu vi a capa e falei, nossa, deve ser uma pegada meio bruxa. Eu adoro ficção. Adoro fantasia, adoro essas coisas. Falei, nossa, deve ser um negócio meio bruxa, né? Comprei achando que era isso. Não é. É um bagulho muito louco de multiverso e... Eu não vou dar spoiler, Tá. Quem quiser... Não, mas agora eu já quero ver, vou procurar depois aqui pra comprar. E é pequeno, não é que nem o do Tony, que é bom. uma cholapona. Ufa. Ele é pequeno. Ó, eu vou te falar uma coisa só sobre livros. Eu tenho uma coisa com livros, assim. Eu tenho um monte de livro lá em casa que eu não terminei de ler. Mas por quê? Porque todo livro que eu pego pra ler, você vai lá em casa, os meus livros estão na metadinha, tipo, então no final não cheguei a terminar vários deles. Porque eu vejo algo que eu aprendi, eu já coloco em prática. Então, às vezes o livro tem 15 ensinamentos. Um deles já me serviu, já vou lá, coloco em prática e pronto, esse livro já Nossa, que entendi. inveja, eu queria ser assim. É. Eu, às vezes, estou lendo um livro ruim, mas eu não consigo começar e não terminar alguma Meu Deus, coisa. você tá perdendo tempo na sua vida. Pois é.
Pois é, mas é difícil. É um trabalho diário. Falar, meu, você não gostou desse livro, deixa ele de canto. Em outro momento, pode ser que você goste. Sim, sim, sim. Mas é que eu tive sorte. Todos os livros até hoje parece que eles vieram na hora certa, Que porque bom. vem com uma mensagem que dá um tapa na cara. Você fecha o livro. E esse Biblioteca da Meia-Noite veio quando a minha gata estava muito doentinha. Tem uma gata de 14 anos, pra quem não sabe, que é a minha vida. Ela estava muito doentinha, eu tava com muito medo de perder ela. E aí ele veio pra abrir minha cabeça, assim, de uma forma que você vai ver que vai expandir a sua zona de Boa. conforto. Boa, boa. Eu gostei dessa, eu vou começar a usar Boa. essa daí. Não posso usar, né? Lógico, pode. Moller Fica à vontade. Felipe. Não, não é minha, não. É assim, eu devo ter lido em alguma coisa. É que sim, é bizarro, porque tem várias coisas. O Paulinho sabe, principalmente, a gente trabalhou muito tempo juntos. Tem muita coisa que eu ensinava ou ensino dentro das minhas redes que eram o meu jeito de enxergar o mundo. E aí, depois eu ia lá e li um livro e já existia uma teoria para aquilo ali, sabe? Tipo, teoria dos 4R. Ah, mano, nunca falei 4R, eu falei 3F e 1M, sabe? Alguma coisa assim. Só que era a mesma ideia. Então, tem uma coisa que falam muito, eu acho que é alguma teoria do Platão, sei lá. Que as ideias que a gente tem, eu também sou uma pessoa, por isso que quando eu leio um livro, eu já coloco em prática, e também quando eu tenho uma ideia, eu já coloco muito em prática. Porque ele fala que quando você tem uma ideia, não significa que essa ideia é sua. Na verdade, existe um platô aqui em cima que existem todas as boas ideias. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se relaciona com pessoas inteligentes, mais a gente vai criando sensibilidade para acessar essas ideias. Então, quando tem uma ideia que na minha cabeça é muito louca, eu já coloco em prática. Pode nem ser o melhor jeito de colocar, depois a gente melhora isso ao longo do tempo. Mas eu já pego, porque eu fico pensando, cara, se eu estou nesse nível de sensibilidade, existem pessoas que estão no mesmo nível de sensibilidade que eu, ou até maior. Elas vão pegar essa ideia. Então deixa eu pegar. Então, trazer mas pra mim e aí colocar em entra aquela prática. coisa que te diferencia dos demais. O que as pessoas de sucesso, pra mim, essa é a minha opinião agora, se diferenciam das outras. Porque ter ideia todo mundo tem, agora executar é outros 500. Na verdade, eu vi um vídeo esses tempos que fala assim, qual que é o lugar mais rico do mundo? Você sabe qual que é? Você acha que é, sei lá, Dubai? Estados Unidos? Depende do que é a riqueza, né? É o cemitério. O cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque muitas pessoas morrem com várias ideias que não colocaram em prática. Então, quando eu ouvi isso, falei, meu Deus do céu. Porque, mano, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Imagina se eu tenho uma grande ideia que pode transformar a humanidade e eu não coloquei por medo da rejeição das pessoas, por medo do que as pessoas iam achar de mim, por medo do que as pessoas iam pensar sobre aquela ideia. Cara, esquece, só vai lá e coloca em prática. Às vezes você vai colocar em prática uma ideia que é horrível, tudo bem, mas você tentou, e aí dessa ideia horrível você faz outra, e faz outra, até chegar na ideia genial que muda muitas outras vidas.